Em pé como você está, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler o verso 33. É uma alegria e um prazer, como a Grace disse, estarmos na casa do Senhor, louvarmos a esse Deus, engrandecermos. Deus que tudo pode, Deus que tudo controla, Deus que tudo dirige, que a autoridade, a soberania e o poder sobre todas as coisas estão nas suas mãos. João, capítulo 16, vamos ler apenas o verso 33. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche seus olhos aí. Pai querido, obrigado por essa palavra, porque só da gente já ler ela já mexe com a gente, meu Pai. Ela mexe no nosso interior, porque coisa boa é saber que somos cuidados e amados do Senhor, e que o Senhor, meu Deus, tem prazer em nos sustentar, em nos abençoar, em dirigir a nossa vida, que nada foge ao controle do Senhor. Obrigado, e fala conosco nesta hora. Ministra ao nosso coração a Tua palavra. Eu lhe peço, me dê graça para poder transmiti-la na autoridade do Teu Espírito, e que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Aquieta o coração, meu Deus, de cada um. Se tem alguém que entrou aqui angustiado, ó Deus, preocupado, meu Pai, seja com o que for, em nome de Jesus, aquieta nessa hora, para que possamos, ó Deus, concentrar naquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Tome seu assento aí, querido. Estava andando hoje pela rua, e caminhando e pensando sobre os desafios da vida. Vi um cidadão no semáforo tentando vender algumas coisas, algumas revistas, e hoje estava um sol escaldante. Para quem não conhece Valadares, está nos assistindo, Valadares, quando a gente valadarense fala que está calor, é porque está acima de 40, já passou dos 40 há muito. Então hoje fez muito calor, o sol estava escaldante, tinha um cidadão tentando vender algumas revistas no meio da rua, ao sol, realmente difícil. E caminhando um pouco mais, vi uma vendedora ambulante com uma criança de aproximadamente uns 3 anos de idade, sentado num tamburetinho ao lado da mãe que estava trabalhando. E estava andando e pensando sobre isso, sobre essas dificuldades da vida, sobre os desafios, o desafio do sustento, o desafio do trabalho, o desafio de acordar de manhã e começar a ir para frente para que Deus abençoe, o dia seja um dia próspero, desafios, pensando sobre essas dificuldades que vão surgindo no dia a dia e que a gente vai tendo que, na graça de Deus, ir vencendo uma a uma delas. E eu me lembrei desse texto de João 16, 33, onde Jesus traz essa palavra: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre essa parte, tem de bom ânimo. Por que Jesus Cristo foi falar isso? O alerta sobre que no mundo teremos aflições, essa advertência, e realmente é uma grande realidade. Agora, por que ter bom ânimo? Para quê? Qual a finalidade disso? E pensando sobre isso, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. A palavra grega traduzida para aflição, nesse texto aqui de João 16, 33, ela chama tlipsis, e ela também tem a tradução para pressão. Tem a mesma tradução, aflição e pressão. E de onde é que vêm as pressões da vida? De onde vêm as pressões? Algumas causas existem. Por exemplo, uma causa das pressões que a gente tem na vida é o diabo. Isso é inegável. A gente tem um inimigo. A gente tem um adversário que não descansa. A gente tem um inimigo que não tira férias. O diabo não cansa e não descansa. Significa que é 24 horas. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É a trilogia, matar, roubar e destruir. Então é somente o mal. E ele
trabalha ininterruptamente, incessantemente, no objetivo de estragar a nossa vida, de promover pressões sobre a nossa vida para realmente nos frustrar, trazer dificuldades, promover problemas nas nossas vidas. O diabo não tira férias. Sexta-feira é feriado, o diabo não vai sair e falar assim, não, eu vou tirar um descanso agora e volto só na segunda, a perturbar, a causar problema. Não, não tem isso. É o tempo todo, ininterruptamente. Então, a gente tem um inimigo que causa problema. Outras pressões da vida são ocasionadas pelas próprias circunstâncias da vida. Coisas naturais do cotidiano, que não tem nada a ver com o diabo. É o carro quebrar. É o carro furar o pneu. Não, o diabo não teve nada a ver com isso. Só fura pneu de carro quem tem carro. Quem não tem carro não vai ter esse problema, não vai ter essa dificuldade. Então, situações da vida. É a notícia, é o cidadão que é a pessoa que trabalha e chega ao final do dia, um aviso para ele passar no RH e ele recebe uma carta de um aviso prévio, dizendo que daqui a 30 dias será demitido. Coisas da vida. É o problema da saúde que aparece de uma maneira inesperada. De repente estava tudo bem e agora não está mais tão bem assim. E essa também é uma outra tradução para essa palavra aflição, lá do original do grego, que significa também circunstâncias que se levantam do nada. Do nada. Algo surge. Estava tudo tranquilo, o mar estava tranquilo, mas do nada aparece problema. Do nada surge alguma coisa, chega a notícia ruim, do nada. Nossa, mas estava tudo tão bem e daqui a pouco começa a sentir um caroço, faz um exame e descobre que tem um tumor. Estava tudo bem, mas daqui a pouco começa a sentir náusea e passa mal e descobre que é algo mais grave. Estava tudo bem na rotina do dia, mas quando chega no meio da tarde tem um infarto. Mas estava tudo bem, começou tão bem o dia, por que foi ser interrompido por um infarto? São coisas, são circunstâncias da vida, circunstâncias da vida. E estamos sujeitos a todas elas, todas elas. E é bom a gente sempre lembrar que nem sempre quando um cristão passa por aflição ou enfrenta pressões da vida, significa que isso é decorrência de pecado na vida dele. Nem sempre, nem sempre. Algumas vezes sim. Algumas vezes é decorrente de pecado, porque quando a gente abre, quando o cristão está vivendo uma vida de pecado, está em pecado, o pecado significa algo que nos afasta de Deus. Isaías 59 vem falar a respeito disso, o profeta. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e impede até mesmo que Ele nos ouça, que Ele ouça a nossa oração. Então o pecado nos afasta, e quando estamos afastados do Senhor, estamos sujeitos às intempéries provocadas pelo inimigo nas nossas vidas. Então, é possível isso acontecer? Sim, mas nem sempre. Como eu disse, são circunstâncias da vida também às vezes. Cristão também tem dor de barriga. Cristão quebra dente. Não, quebrou o dente, foi comer e quebrou o dente. E o diabo não tem nada a ver com isso. Tem que ir lá e consertar. Coisas naturais da vida, entenda isso. Essas duas circunstâncias podem ser provenientes de pecado, de dificuldades, como também podem não ser provenientes de pecado. E uma coisa é certa, Jesus não proferiu palavras sem propósito. Jesus não proferiu palavras sem propósito. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, existe um total de 3.779 versículos. Mais de 50% dessas palavras, mais de 50% desses versículos são palavras de Jesus. Jesus proferiu, então, portanto, mais da metade do que está registrado nos evangelhos. E quando a gente folheia as páginas dos evangelhos, a gente não percebe em momento nenhum Jesus jogando conversa fora. Jesus proferindo uma palavra que a gente fala, não, Jesus nessa hora aqui estava distraído. Não, Jesus falou só por falar. Não tinha propósito nenhum ele fala. Não. Jesus não tem registro aqui de Jesus jogando conversa fora. Não tem. Tudo que ele fala tem um propósito, tem uma finalidade, tem um ensino para a gente extrair dali um conteúdo para aplicar na nossa vida, para nos instruir, para nos admoestar, para nos orientar a respeito das circunstâncias da vida e como viver bem. E nesse momento aqui,
era um momento assim de mudança. Começaria ali uma mudança. Quando a gente lê João até o capítulo 16 aqui, até o 17, a gente vê o ministério de Jesus caminhando de uma maneira, onde ele está instruindo, onde ele está abençoando, onde ele está ministrando ali a palavra. E a partir do capítulo 18 já começa a narrar ali a traição de Jesus, o julgamento de Jesus. Então seria um momento de virar de folha. O momento ali das instruções finais de Jesus para os seus discípulos, a respeito do que eles deveriam, os cuidados, as cautelas que eles deveriam ter, e que dele para frente agora seria um momento novo, tanto no ministério de Jesus quanto na vida dos apóstolos, e que seria um momento difícil, porque quando você volta os olhos aí no verso 32, ele fala sobre isso, ele diz que, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ele falou, olha, está chegando a hora do aperto, está chegando a hora da dificuldade, está chegando a hora da pressão forte, e nessa hora, olha, vocês todos vão para casa, vocês todos vão correr, vão correr. Então ele vem trazendo essa advertência aqui neste momento, olha, vai ter dificuldade, vai ter pressão, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. A palavra grega bom ânimo, ela significa tomar coragem, ela significa não ter medo, significa animar-se, significa alegrar-se. São todos esses sinônimos dessa palavra bom ânimo, essa expressão. Ter bom ânimo, portanto, é isso, é tomar coragem, não ter medo, animar-se e alegrar-se. E aí o Espírito Santo me trouxe a parar para poder pensar nisso. Por que Jesus proferiu essa palavra? Para que Jesus proferiu essa palavra, tem de bom ânimo? Porque ele poderia simplesmente falar, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu vou estar com vocês e vou ajudá-los. No mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci, você vai vencer também. Por que ele fala, tem de bom ânimo? Para que ter bom ânimo? E como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo? Então sobre isso eu queria comentar contigo nessa noite, para que o Espírito Santo assim ministre ao seu coração, assim como ele ministrou no meu a respeito de bom ânimo. Que é algo que a gente tem que procurar desenvolver na nossa vida diária, cristã, para a gente poder viver bem nessa terra. Portanto, vamos lá, bom ânimo. Por quê? Primeiro porque desanimados nós não chegaremos em lugar nenhum, nem mesmo no céu. Desanimado a gente não chega em lugar nenhum. O cristão não vai chegar nem mesmo no céu. A ausência do ânimo, porque o desânimo é um agente de retardo, que impede a pessoa de avançar. O desânimo é um agente de retardo que nos impede de avançar, de prosseguir, de ir para frente, de ir adiante. O desânimo tem essa capacidade, meu querido, de nos parar. O desânimo é engraçado que ele pode ter pelo menos duas origens. Uma origem patológica, que é um mal mesmo. Um momento de fraqueza do ânimo, um momento de fraqueza do corpo. A gente está, como eu disse, estamos sujeitos à enfermidade, estamos sujeitos a doenças. E por vezes é a ausência de sais minerais, por vezes é a ausência de vitamina no corpo, e aí fica fraco mesmo. E o corpo fraco pode causar esse desânimo. É o desânimo do corpo, e o desânimo do corpo leva também ao desânimo psicológico, o desânimo das emoções, um desânimo quase que generalizado no corpo. Então pode ter uma origem patológica, e aí precisa de ser tratado, precisa de ir no médico, precisa de tomar remédio. Mas também pode ser de origem espiritual. Esse desânimo ele pode ser provocado por uma opressão maligna, por uma opressão do inimigo que tenta arrancar, que tenta entristecer, causar uma dor maior, causar um sofrimento maior, causar uma depressão também. E aí essa ausência de ânimo, como eu disse, o patológico ele pode se agravar para uma depressão. E a depressão pode ter origem também tanto patológica como também origem espiritual. É um mal, é uma tristeza, é uma ausência de ânimo na vida da pessoa, uma ausência de alegria nela, que tem a capacidade de fazer perder o brilho da vida, tirar a vontade de viver. Portanto, sem ânimo não se consegue avançar, não se consegue ir para frente. O desânimo causa enfraquecimento na fé, meu querido. Quantas pessoas, por conta do desânimo, param de ler a Bíblia, param de orar,
Mas não estou com muita vontade. E aí passa um dia, passa dois, aí não está lendo a Bíblia, não está orando. Daqui a pouco também não tá com muito ânimo para poder ir na igreja, deixa de ir na igreja, deixa de congregar, deixa de estar junto com os irmãos. E aí vai enfraquecendo na fé. Desânimo causa essa fraqueza na fé. E a gente tem que estar alerta, extremamente alerta, porque quando chega nesse momento de enfraquecimento da fé, de isolamento, de falta de vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar junto com os irmãos, de estar junto no corpo, meu querido, a pessoa se torna uma presa fácil para o diabo. Uma presa extremamente fácil para o diabo. Fácil. Em 1 Pedro 5,8, o apóstolo vem trazer essa advertência: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não brinca, meu querido. Lembre-se da trilogia: matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Diabo, ele entra sorrateiro, mas o estrago que ele faz é enorme, é imenso. E a pessoa fraca, enfraquecida na fé, está sujeita a isso, vai se afastando do corpo do Senhor, vai se afastando do convívio dos irmãos, se torna presa fácil. Quando você assiste lá o NetGeo, os documentários a respeito do mundo animal, você vê isso. O leão, ele não ataca um rebanho, o leão não ataca um agrupamento de animal, não. Ele vai atacar aquele que está fraco, aquele que está isolado, aquele que está no canto, aquele que está deixado. É esse daí que ele ataca, meu querido. E é a mesma coisa na minha vida e na sua. Portanto, atenção. Por quê? Por que ter bom ânimo? Porque o desânimo também frustra planos. O desânimo frustra os nossos planos. Uma boa ideia, sem iniciativa, sem ação, ela é só uma boa ideia. Um bom plano, um bom projeto, sem iniciativa, sem ação, sem ir para frente, sem se enganjar, vai ficar só no papel, não vai sair do papel, não vai ter êxito. E por vezes as pessoas oram e pedem ao Senhor: meu Deus, me dá uma orientação, abre uma porta, me mostra um negócio para eu poder entrar, para eu poder fazer. E aí Deus dá a direção, Deus dá a luz, Deus mostra, mas aí a pessoa não tem coragem de ir. E aí fica tudo parado do mesmo jeito. Tem o plano, Deus deu a ideia, Deus mostrou, Deus deu a orientação, mas se não tiver a coragem, o bom ânimo da coragem para poder, não, eu vou, e Deus vai dar graça, não vai ter vitória. É assim na vida da gente, é assim. Deus capacita, Deus dá graça, dá, mas precisa da nossa ação. Deus capacita e orienta, mas não faz a nossa parte, meu querido. Ele não faz a nossa parte. Quem tem que fazer a nossa parte somos nós, é eu e você. Quando a gente lembra da história de Davi e Golias, quem deu a capacidade a Davi para poder vencer? Deus. Quem deu a orientação para ele usar aquela arma, a funda? Deus. Quem deu a vitória? Deus. Mas quem teve que lutar? Foi o anjo? Foi um anjo com a espada de fogo que desceu do céu? Não, foi o Davi que teve que lutar. Deu para você poder entender? Deus orienta, Deus nos capacita, mas há coisas que é eu e você que temos que fazer, e o Senhor não vai fazer por nós, meu querido. Por isso o bom ânimo, a coragem, por isso se encher de coragem no Senhor para poder prosseguir, para poder avançar. Sem ânimo, os planos se frustram. Por que ter bom ânimo? Porque o desânimo freia o crescimento da igreja também. Isso é uma realidade, o desânimo freia o crescimento da igreja. O combustível que faz o evangelho crescer e avançar é a empolgação por ganhar almas, é a empolgação por falar do amor do Senhor, é a empolgação de comunicar o evangelho àquele que está do nosso lado, vivendo um tempo de dificuldade, e a gente tem a boa nova, o evangelho cresce dessa maneira, mas por vezes o diabo ele utiliza a estratégia como desavença, como rusga, para poder fazer as pessoas desmotivarem de servir na obra do Senhor. Às vezes ele usa essa estratégia, e aí a pessoa que está servindo na igreja, com tanto fervor, trabalhando nos ministérios, empolgado nas programações, empolgado em convidar pessoas, empolgado em comunicar o evangelho, daí a pouco, se passa um tempo, a pessoa desanima, está desaparecida, já não está tão frequente, tão assíduo na igreja, e aí você conversa com ela, ela fala,
não gostei do jeito que fulano de tal falou comigo. E aí eu desanimei. E aí eu não estou mais com tanta vontade de frequentar, não estou mais com tanta vontade de ir. Desmotivação, criada por circunstâncias de dentro da igreja. Circunstâncias que são fáceis de serem vencidas. Fáceis de serem vencidas, mas o diabo utiliza como instrumento justamente para quê? Para produzir um mal maior, que é impedir o crescimento do reino do Senhor. E a gente precisa de ter entendimento a respeito disso. A palavra do Senhor nos fala que nós somos um corpo. Nós somos um corpo, como corpo do Senhor, como corpo de Cristo. E o que nos mantém aqui é a unidade da fé. É a unidade da fé em Jesus Cristo, no nosso Salvador, no nosso Senhor. É isso que nos mantém unidos. Portanto, nós temos unidade, mas unidade, aí a gente precisa de entender que é diferente de unanimidade. Unidade não é unanimidade. A Bíblia diz que no Senhor nós somos unidos. E o que nos mantém unidos é a presença dEle, é o amor do Senhor, com o qual nos relacionamos uns com os outros. Isso nos dá unidade. Mas dentro da igreja, no nosso relacionamento, nós não teremos unanimidade. Por quê? Porque nós somos diferentes. Completamente diferentes uns dos outros. Educação diferente, origem diferente, berço diferente, cultura diferente, contexto social diferente, condição econômica diferente, por isso nós pensamos diferente, e isso não tem problema nenhum, isso não é mal nenhum, não tem problema. Um quer que a parede da igreja seja pintada de branco, o outro quer que seja amarelo, o outro quer que seja rosé, o outro pode querer que seja preto, como está na moda, muita igreja pintando a parede, o interno de preto. Tem problema? Não tem problema a gente ter gostos diferentes, não. Mas isso não pode nos atrapalhar na nossa unidade. Nós somos um. O amor do Senhor nos torna um. Olha para quem está do seu lado aí, é tão diferente, né? Olha para ele, você fala, nossa, é diferente demais. Mas bate na mão dele aí e fala, agora estamos juntos. Nós estamos juntos. A gente é diferente, mas nós estamos juntos, meu querido. Isso é unidade. É o que o Senhor quer de mim, de você. Para a gente poder viver bem, sermos realmente abençoados. João 13:35 diz assim, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é esse amor que nós vamos tendo um com o outro no nosso relacionamento, que vai mantendo a nossa unidade. Como corpo de Cristo, sendo sempre um. Diferentes, mas sendo um. Para que ter bom ânimo? A gente viu por quê. Agora, para que ter bom ânimo? Algumas razões para se ter bom ânimo. Para não sermos murmuradores. Essa é uma boa razão para a gente ter bom ânimo na vida, para a gente não ser murmurador. Porque no momento da pressão, a pessoa desanimada, ela geralmente reclama. No momento da pressão, ela reclama. Ela abre a boca, ela murmura, e ela reclama até de Deus. Deus, por que você está deixando isso acontecer na minha vida, Deus? Estava tão bem no passado, agora eu estou nessa crise financeira. Por que disso, Deus? Por que dessa enfermidade, Deus? Deus, por quê? E aí surgem questionamentos, reclamações, murmurações. E está aí uma coisa que desagrada a Deus, se chama murmuração. Porque a murmuração, ela é causada por algo que se chama ingratidão. Ingratidão. Aquele que é murmurador, ele não é grato. Ele não é grato. A gente vive a dificuldade, não significa ignorar a situação difícil, mas significa olhar para trás e falar, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado pela provisão, obrigado pela família, pela casa, pelo carro, obrigado por tudo que o Senhor já tem me dado até aqui. Estou vivendo esse momento difícil, não ignoro ele, mas eu vou caminhando e vou dando graças ao Senhor por tudo que o Senhor já fez até aqui. O Senhor é bom demais, Deus. O Senhor é bom demais. Isso é que o Senhor quer ver nas nossas vidas, e não a murmuração, o queixume, que é algo que desagrada tanto ao Senhor. A reclamação, ela decorre pelo menos de duas coisas. Uma delas é o vazio do coração. É coração vazio. Mateus 12:34 vem falar a respeito disso, quando Jesus diz assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em outras traduções vai falar, aquilo que a boca fala do que o coração está
cheio. Se o coração está cheio de alegria, fala alegria. Se está cheio de amor, fala de amor. Se está cheio de reclamação, de ingratidão, vai surgir murmuração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, portanto, um coração vazio da alegria, da paz do Senhor, vazio de Deus, vazio da presença do Senhor, vai ocasionar murmuração. Uma outra causa de murmuração, a ausência da fé no livramento do Senhor, meu querido. É não ter fé de que Deus vai agir. Deus tem poder, Deus com tudo controla, o Senhor é soberano. E é nisso que a gente tem que nos firmar a cada dia mais. Salmo 34, verso 6 diz assim: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Não livrou nem de uma e nem de algumas, mas livrou de todas. A ausência dessa fé no Senhor leva a uma murmuração, a um queixume. Para que ter bom ânimo? Mais uma razão: para não sermos pessoas chatas. Porque a falta do bom ânimo torna uma pessoa chata, torna uma pessoa extremamente chata. Ficar perto de pessoa que resmunga, de uma pessoa azeda, de uma pessoa de mal com a vida, isso é algo extremamente desagradável. Fala sério, você gosta? Você não gosta. Deus também não gosta não. Deus também não gosta não. A gente não tem paciência com isso não, a gente não gosta não. Cidadão que só reclama da vida, tudo está mal, tudo está ruim, só tem coisa, você senta para conversar, só sai coisa ruim da boca. Meu Deus, misericórdia, a gente não pode ser assim não. E por isso que o Senhor nos deu essa orientação de não sermos, de termos bom ânimo, para não sermos pessoas chatas. Porque o chato, ninguém quer ficar perto dele, o chato fica isolado. E o Senhor não quer isso de mim e de você. A gente precisa de gente do nosso lado, a gente precisa de relacionar com gente. E às vezes a pessoa está sozinha, porque todo mundo que chega perto dela não aguenta ficar perto dela. O cidadão é chato demais. A dona conversa mais do que deve. O moço reclama de tudo. Por isso que ninguém fica perto. Ninguém fica perto, ninguém aguenta. Eu tinha um cliente que, todas as vezes que ele procurava no escritório e começava a conversar, ele sempre reclamava muito. E aí, como é que está no trabalho? Está ruim, o negócio está bom. E aí eu ficava pensando comigo, não está ruim, mas está andando de carro importado. Está ruim, mas está num carrão zero importado. Mas está ruim, hein? Mas está ruim demais da conta, né? E eu sei do contexto, está ruim, tem tantas casas, está ruim. O cidadão sempre reclamava, está ruim, está tudo ruim. Eu ficava, meu Deus, esse camarada, e ele era muito chato. Muito chato. Eu falei, deve ser uma pessoa de poucos relacionamentos, de poucos amigos, porque ninguém aguenta ficar perto desse camarada, não. Nem o advogado dele está aguentando ele. Tem gente que é assim, misericórdia. Quer ter amigo, querido? Quer ter bons relacionamentos? Não seja chato, não. Não seja chato, não. Tenha bom ânimo. Provérbios 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto. A palavra do Senhor fala isso. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Coração alegre formoseia. Coração feliz torna a pessoa de bem com a vida, torna uma pessoa feliz, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, meu querido. Mas uma outra razão para a gente ter bom ânimo, para que ter bom ânimo? Para não perdermos a bênção do Senhor. Para não perder a bênção. Por quê? Porque a nossa postura, na hora da adversidade, ela influencia na forma e no momento de Deus agir. A nossa postura na hora da adversidade, ela influencia diretamente. Porque entenda isso, meu querido. O propósito do Senhor maior para com a minha vida e com a sua é trabalhar o nosso coração para que a gente possa herdar o céu. O céu. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, meu querido, para que a gente tenha carro zero. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para nos dar casa própria. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para nos dar condição financeira para poder viajar para o exterior. Isso é bênção que o Senhor dá para a nossa vida, mas isso não é o principal. O principal da nossa vida, meu querido, é a salvação em Cristo Jesus. É isso que tem que nos mover, é isso que tem que ser o gás da nossa vida. E é isso que a gente tem que entender como o principal, como o norte. O que mais o Senhor der além disso, amém. Glória a Deus, mas o principal é a salvação. É a salvação. Isso é o norte que tem que ser para a nossa vida. E por vezes as pessoas perdem isso. E perdem por perderem isso, por quererem buscar tantas coisas. Deus tem interesse em nos abençoar? Tem.
Tem interesse em prosperar? Tem. Tem interesse em abrir portas? Tem. Em providenciar? Tem, meu querido. Tudo ele tem interesse. Mas o principal que a gente tem que ter é o norte da salvação. E às vezes nos momentos da adversidade, que é onde o Senhor usa o instrumento da adversidade para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar as nossas vontades, para nos amadurecer, nesse processo de amadurecimento. Quando a gente amadurece mais rápido, a bênção vem mais rápido. Agora, se o coração fica recalcitrante, se o coração se endurece, se a murmuração surge, aí o Senhor vai ter que agir por mais tempo. Aí o Senhor vai ter que tratar por mais tempo. Então é diretamente proporcional à forma como a gente reage sobre a forma como o Senhor, o tempo e o momento e a forma como o Senhor vai agir nas nossas vidas. E por vezes as pessoas estão retardando a bênção na vida delas porque não conseguem entender isso. Não retarda a bênção do Senhor na sua vida não, meu querido. Às vezes é a gente que retarda ela. A gente que retarda. Então tenha cuidado. Preste atenção. E para a gente terminar. Como? Ô Mark, faz um som aqui, por favor. Vamos terminar? Como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo? Numa vida de tantas adversidades, de tanta pressão. Uma vida que a todo momento a gente está cercado de coisas e de problemas e de circunstâncias difíceis. Como ter pressão? Como ter pressão? Primeira coisa, colocando confiança em Jesus, meu querido. Não tem como ter bom ânimo se não colocar confiança no Senhor. Tudo começa pela confiança depositada nele. Ter convicção de que o Senhor está comigo. Ter a convicção de que o Senhor caminha comigo. Ter a convicção de que o Senhor tudo controla. Essa é a primeira maneira de nós desenvolvermos bom ânimo na nossa vida, meu querido. É a primeira maneira. Hebreus 13, 6 vem trazer essa palavra para nós. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Ter bom ânimo. Ter a certeza de que o Senhor caminha conosco todos os dias. De que o cuidado dele está sobre as nossas vidas todos os dias, meu querido. Essa é a principal forma. Uma outra maneira de como termos bom ânimo, depositando a esperança no Senhor. Depositar a esperança nele. Quem espera no Senhor não esmorece. Quem espera no Senhor não esmorece. Na Bíblia a gente tem a história de Caleb, que é muito marcante a respeito disso. Deus deu uma promessa para Caleb, e ela foi se cumprir 40 anos depois. E esse homem esperou 40 anos, já aos 80 anos de idade, ele chega para Josué e fala: olha, eu me lembro da promessa que Deus falou através de Moisés perante mim e você, e hoje ainda eu estou com muita força para poder tomar posse dela na minha vida. 80 anos de idade. Por 40 anos esse homem guardou a promessa, e não aguardou fraquejando, e não aguardou fraco, mas aguardou a promessa cheio de vigor. Esperança no Senhor, esperança de que o Senhor vai agir, esperança de que o Senhor é quem fortalece, que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Encha seu coração de esperança nele, meu querido. Essa é a forma de ter bom ânimo na vida. E por último, para a gente poder encerrar, como ter bom ânimo? É ter a certeza de que Jesus se interessa por você. Ter a certeza de que Jesus se interessa por você. Nos evangelhos conta-se a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava sentado à beirada do caminho e Jesus estava passando. E aí esse homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente tenta se situar nesse contexto, a Bíblia fala que Jesus sempre estava cercado de multidões. E era uma multidão que estava com Jesus nessa hora, na hora que ele estava entrando na cidade. E o cego sentado na beirada do caminho. E uma multidão de gente significa barulho. Barulho. É um conversando com o outro. Era um que estava perguntando para o outro: o que você veio pedir para Jesus fazer? Eu tô com meu marido doente. Não, eu tô com meu filho doente. Não, eu vim pedir a Jesus para abençoar minha plantação. O povo conversava.
Então certamente era muito barulho que estava caminhando ali em volta de Jesus. E o cego está sentado à beira do caminho, ouve que por ele está passando Jesus e que ele tem poder para fazer milagre. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não para de gritar, e ele vai gritando, e ele vai gritando, e ele vai gritando. E daí a pouco Jesus para e fala: chama esse homem lá, traz esse homem aqui, traz esse homem aqui. O grito desse homem chamou a atenção de Jesus. Jesus se interessou por ele. Eu não sei se de repente você está aqui nessa noite participando de uma corrente de oração, ou quantas correntes de oração, ou há quantas semanas buscando o Senhor e gritando dentro do coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim, olha para a minha causa, tem misericórdia de mim, me socorre. Jesus, me socorre nessa noite. Não sei há quanto tempo você está gritando por isso, mas eu quero te dizer que Ele se interessa por você. Ele se interessou pelo grito daquele cego, e Ele falou: traz aquele cego aqui. E aquele cego foi levado até Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero que cure. E na mesma hora o Senhor falou: então vê. E ele foi curado. Jesus se interessou pelo clamor daquele homem. A Bíblia fala que o Senhor não é Deus de longe, meu querido. Deus é Deus de perto. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus comigo dentro do meu carro, Deus comigo sentado na mesa da minha casa, Deus comigo sentado no sofá, Deus comigo deitado na cama. Deus de perto e não de longe, meu querido. Deus de perto e não de longe. Ele se interessa por você. Ele ouve o seu clamor nessa noite. Ele ouve o grito do seu coração, independente de quanto tempo. Ele ouve. Ele ouve. Gostaria que você fechasse seus olhos para a gente poder orar junto. Como é que você tem enfrentado as pressões, meu querido, da vida? Como é que você tem enfrentado? Tem sido com bom ânimo? Você tem tido bom ânimo? Enfrentando as adversidades, as aflições, os problemas. Você tem tido bom ânimo? Essa palavra mexeu muito comigo. Porque a gente, enquanto vive aqui, a gente vai ter problemas. Se você não quer ter problema, morre. Pronto, acabou. Agora, enquanto a gente viver aqui, a gente vai enfrentar problemas, aflição, pressões. Mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Se você está precisando de uma dose de bom ânimo aí, coloca a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos, porque o Senhor tem poder para hoje derramar uma porção nova sobre a sua vida, para você poder sair daqui encorajado, cheio de fé, esperançoso, com alegria, com um sorriso nos lábios, com um discurso novo na sua boca, de que eu creio num Deus que tudo pode. Bom ânimo, com alegria e perseverança e coragem para poder progredir, para avançar, para alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por ela. A tua palavra é viva e ela produz vida na nossa vida. Meu Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece, ó Deus, a dificuldade de cada um, o clamor, o grito de socorro de cada um, Pai. E o Senhor se interessa por nós. Obrigado por isso. Nessa noite eu lhe clamo, meu Deus, uma porção de bom ânimo, meu Pai, de bom ânimo no coração, na vida de cada um. Meu Deus, para que tenhamos uma postura nova, meu Deus, para caminhar e enfrentar as dificuldades da vida. Em nome de Jesus, tira da nossa boca toda reclamação, todo lamento, mas que haja alegria, meu Deus, que o nosso coração se encha de paz, por sabermos que somos amados e cuidados do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, é Deus Emanuel, que caminha conosco todos os dias. Deita, meu Pai, um bálsamo novo de bom ânimo no coração de cada um dos meus irmãos aqui. E o que eu lhe peço, opera o teu milagre, faz resposta, traga a resposta do Senhor, meu Deus, e faz um mover do Senhor nessa noite, na vida de cada um, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.